Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus e aos meus pastores pela confiança. Nessa primeira parte nós vamos conversar sobre a promessa profética que haveria de trazer salvação para a humanidade. A palavra intitulada hoje é a profecia, Jesus. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, anuncia ao homem que vai dar-lhe a oportunidade de novamente se aproximar e viver eternamente com Ele, voltando ao seu projeto inicial. E para isso, nós vamos ler algumas profecias, passagens que nos dizem isso. Miqueias, capítulo 5, versículos de 2 a 5. Miqueias foi um contemporâneo de Isaías, viveu aproximadamente 700 a 730 anos antes de Cristo, que diz o seguinte: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante dos meus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Na época em que o profeta Miqueias viveu, e na época em que Jesus nasceu, isso permanecia, havia duas cidades de Belém. Uma delas é Belém Efrata, que é a Belém da Judéia que nós conhecemos, onde Jesus nasceu. E a outra era um assentamento que existia no norte de Israel, na Galiléia. Por isso, movido pelo Espírito Santo, o profeta diz e faz questão de mencionar o lugar exato do nascimento de Jesus, do Messias, para que não houvesse dúvidas. E assim aconteceu. A palavra de Deus, ela é exata nas suas afirmações. Tanto a palavra Belém, que vem do hebraico, quanto a palavra Efrata, que é do aramaico, elas querem dizer casa de pão, casa de comida, de alimento. E isso já queria dizer sobre Jesus. Jesus é o nosso pão, o nosso alimento, aquele que você vai comer e não vai ter mais fome. Na época Israel estava dividida em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou as tribos, chamado Israel, e o reino do sul ficou chamado reino de Judá. E a Belém da Judéia estava em Judá, e ali Jesus nasceu. E esse reino não só estava dividido em si mesmo, como eles guerreavam contra si mesmo. Por incrível que pareça, o povo de Deus atacava a si mesmo. Israel atacava Jerusalém, porque Jerusalém ficou no reino do sul. Como assim? E esse comportamento da época, ele exemplifica muito do nosso comportamento hoje. Nós somos assim. Nós somos egoístas, gostamos de ser agradados, nós não podemos ser contrariados, nós nos dividimos e nos separamos facilmente. E após a separação, como se isso não bastasse, nós continuamos a nos atacar. Mas Deus tem uma solução para isso. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7 diz o seguinte: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O selo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso.
O Senhor Deus, Criador de tudo, nos traz a promessa de um governo de conselhos santos, de força para você e eu aprendermos a abrir mão, a dar em vez de receber. Um governo de eternidade, porque nós não somos desse mundo. E um governo de paz, porque viveremos eternamente diante dele e reinaremos com ele sob o seu comando. A paz que você tanto busca é possível quando você deixar a profecia se cumprir na sua vida. Quando o seu coração se abrir para a real presença do menino Jesus. Quando o Filho de Deus for de fato o governo na sua vida. Essa é a paz que o mundo não pode dar, pois é a paz espiritual, é a paz sem fim, é a paz eterna, pois é a paz que o próprio Jesus tem e traz nas mãos. Ele prometeu isso para as pessoas que tiverem um coração quebrantado. E Deus, irmãos, é fiel em todas as suas promessas. Por isso, voltamos a mais uma delas, que está lá em Zacarias, capítulo 9, versículos 9 e 10. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, e eis que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Aqui, as profecias estavam prestes a se cumprir. O reino de Deus estava chegando. Aleluia! O rei vem, está chegando, justo e salvador. Ele anuncia paz e dominará de uma extremidade a outra, dizia-se por toda a terra. O reino de Deus chegara junto com o cumprimento da profecia, com a presença do menino Jesus, de forma simples, mas poderosa. Abre-se para a humanidade a possibilidade da reconciliação com o Pai. Cristo não entra pela chaminé, Ele entra pela porta do seu coração quebrantado e até judiado pelos sofrimentos do tempo presente. E aí então, abrindo a porta, e o Senhor entrando no seu coração, haverá paz, e você pode efetivamente ser chamado carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Amém. Salvador nasceu, um presente de amor e esperança para o mundo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a tua glória como a glória do unigênito do Pai. O povo judeu esperava a vinda do Messias prometido ao meio de um tempo de opressão e trevas. A cidade de Belém, como foi aqui falado, ela foi profetizada como local de nascimento do Salvador. O nascimento de Cristo não foi um acidente na história, mas foi um planejamento na eternidade. O nascimento de Jesus não foi um evento qualquer, foi o cumprimento das promessas de Deus. Portanto, o nascimento de Jesus é a manifestação do plano redentor de Deus para a humanidade. Temos então que o nascimento de Jesus nos traz alguns significados. Jesus é o Salvador. Salvador indica
que Jesus veio para resgatar o ser humano da condenação do pecado. Porque o anjo a José disse que Maria daria à luz a um filho, a quem chamarias Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Não salvaria o povo da opressão do exército romano, ou mesmo montaria um exército todo armado, mas salvaria o teu povo dos seus pecados. O nascimento de Jesus é a expressão máxima do amor de Deus pelo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para que todo que aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é Cristo, o ungido. Cristo significa Messias prometido, ungido de Deus, separado para uma determinada missão. Faz parte da Trindade. Ele veio, se fez homem, nasceu, viveu e morreu. A missão na qual veio foi para trazer reconciliação entre Deus e o homem. Porque todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. E nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas nos encarregou da palavra da reconciliação. E repito, confiou o ministério da reconciliação e nos encarregou da palavra da reconciliação. Não significa Jesus é o Senhor que aponta para a sua divindade e autoridade. Jesus não é apenas um bebê na manjedoura, Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esses são alguns significados do nascimento de Cristo. Mas também o nascimento dele nos traz certas lições. Deus usa o simples para realizar o extraordinário. Jesus nasceu em um estábulo, entre os humildes, mostrando que Deus não age segundo os padrões humanos. Talvez os judeus esperavam, um Messias nascido na casta da sociedade judaica, envolto de sacerdotes, mas sim nasceu num estábulo entre humildes, e mostrando então que Deus age segundo os padrões dele e não segundo os padrões humanos. Mas o nascimento de Jesus nos traz então a confiança que Deus pode agir em nossas vidas, independentemente das circunstâncias. A nossa visão às vezes é curta, limitada às circunstâncias, mas Deus age muito além disso e faz muito além do que nós nos limitamos às circunstâncias em que vivemos. E a mensagem da salvação, com o nascimento de Cristo, demonstra que é para todos. Os pastores foram os primeiros a ouvir sobre o nascimento de Jesus. Estavam lá aguardando, vigiando o seu rebanho, quando um anjo apareceu-lhes e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram também de grande temor. Isso mostra que a mensagem de Deus é uma mensagem inclusiva, alcançando desde os mais simples aos mais poderosos. Deus não faz acepção de pessoas, por isso é que a salvação é para todos. Não importa a sua cor, a sua raça, a sua posição política, a sua posição na sociedade, os bens, o que for. Para Deus, com o nascimento de Cristo, demonstra para nós então que a salvação é para todos. Outra lição que o nascimento nos traz é a paz e a alegria verdadeira, através de Cristo. Os anjos anunciaram paz na terra aos homens de boa vontade. E em Jesus encontramos uma paz que o mundo não pode nos oferecer. O mundo nos oferece paz momentânea, que deparamos com pequenos problemas e a paz desaparece rapidamente, Mas a paz que Ele nos oferece é uma paz dele, que Ele deixou para nós, uma que o mundo não pode nos oferecer, mas uma paz de alegria ao ponto de não permitir que nossos corações sejam perturbados por ansiedades ou mesmo preocupações. O nascimento nos traz então significados, nos traz lições,
mas também o nascimento nos traz aplicações práticas em nossas vidas e nas vidas das pessoas que Ele coloca na nossa caminhada. E o que fazer então com essa mensagem do nascimento de Cristo em nossas vidas? Reconheça Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, lembrando que Ele nasceu, viveu e morreu para salvar a todos. Celebre o Natal com o foco certo, correto. O Natal é mais do que presentes, celebrações, apesar de ser um momento nosso de família, de troca de presentes. Mas o foco correto é um momento para lembrarmos de agradecer a Deus por esse presente maravilhoso, por esse presente indescritível de amor. Inefável pelo amor e proteção de Deus em relação a nós, revelada com o nascimento de Cristo. O nascimento é a manifestação do amor de Deus em nossas vidas. Não podemos deixar esse presente maravilhoso somente em nossas vidas, mas compartilharmos a esperança do Evangelho com outros. Devemos propagar a esperança do Evangelho, anunciando que o Salvador nasceu, pois fomos encarregados da palavra da reconciliação e nos tornamos embaixadores de Cristo aonde estivermos. Concluindo, o nascimento de Jesus é o maior presente da história, trazendo esperança, amor e salvação, impactando em nossas vidas, e que assim possamos viver a verdadeira essência do Natal, que é o Cristo em nossas vidas. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém? Acompanhemos a narrativa segundo o Evangelho de Mateus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando uma criança vem ao mundo, muda a vida de muita gente. Tudo muda. Tudo que parecia tão importante perde o sentido. Tudo passa a girar em torno daquela criança. Ela passa a ser o foco dos nossos olhos, a atenção do nosso coração e a alegria da nossa alma. Cada detalhe, cada necessidade, cada situação que acontece é uma novidade, não é? Como diz o meu filho, nós nos tornamos pais quando eles nascem. Nós nos tornamos avós quando eles nascem. Nós nos tornamos tias, tios quando eles nascem. Se uma criança normal, quando vem ao mundo, muda a vida de muita gente, imagina só quando Deus vem ao mundo. Ele não muda só a vida de muita gente, ele muda a vida de todo o mundo. Jesus tornou-se um divisor de águas quando chegou a este mundo, antes de Cristo e depois de Cristo. As profecias se cumpriram, Jesus nasceu, é Natal, os sinos tocam com mais força, os cânticos são entoados, os presépios são montados, a história é relembrada. Mas na prática, no dia a dia, o que isso significa? Que diferença faz
esse nascimento na tua vida? Quem é este menino? O menino que nasceu por minha causa? Não é isso que diz o Evangelho? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Um menino que mal nasceu, ou antes mesmo de nascer, já era elogiado, falado, aclamado, esperado, desejado. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, diz o Velho Testamento em Isaías, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E assim como foi profetizado, esse menino nasceu. Mas esse menino cresceu e se tornou homem, segundo o coração de Deus. E o próprio Deus não se aguentou lá em cima e abriu os céus quando Jesus foi batizado e disse: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Porque Jesus fez 100% da vontade de Deus em todo o tempo que aqui esteve. Ele também nos ensinou com a sua vida e com as suas palavras as boas novas do reino dos céus, o amor de Deus, que é nessa linha que Ele quer agir. Nasceu, viveu, morreu, para que eu tivesse uma nova oportunidade. Pudemos nascer de novo, recomeçar. Jesus, queridos irmãos, veio ao mundo para ser Deus conosco, Emanuel. Ele não ficou na manjedoura, ele não ficou somente em Israel, ele não ficou naquela cruz, ele está aqui, ao lado dos que creem, ao lado daqueles que o receberam, para ser, além de Senhor e Salvador das nossas almas, o nosso amigo, o nosso guia, o nosso confidente, o verdadeiro modelo para aqueles que querem agradar a Deus. As experiências de Jesus com os seus discípulos foram tremendas, extraordinárias. A nossa vida também tem que ser assim. Afinal, nós estamos falando de um relacionamento entre nós e o Filho de Deus. Você o conhece? Você anda com Ele? Você deixa Ele participar da tua vida? Afinal, Deus quer ser Deus conosco. Certa vez, diante de uma tempestade, acalmada por Jesus no mar da Galileia, os discípulos disseram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? E essa pergunta ressoava, ecoava cada dia na vida daqueles discípulos. Quem é este que os demônios fogem? Quem é este que com uma palavra as doenças desaparecem? Quem é este que quando fala o nosso coração fica apertado, arde, se quebranta? Quem é este? Este é o menino que cresceu e virou homem, o Filho de Deus, que veio ao mundo por nossa causa, para estar conosco. Um pouco mais para frente, nesse relacionamento entre Jesus e os discípulos, Ele é que perguntou a eles: quem vocês dizem que eu sou? A resposta foi unânime. Eles não tinham dúvidas e responderam de uma forma enfática e convicta: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido de Deus, o Filho de Deus vivo. Uma criança, que nós temos aqui várias no nosso meio, nós conhecemos com o passar dos dias, com o passar dos anos. Vamos vendo o seu jeito de ser, seu temperamento, do que gosta, do que não gosta, seus dons, seus talentos, suas fraquezas. Conhecer a Deus, esse Deus que veio ao mundo por nossa causa, demanda tempo, demanda intimidade. Deus veio para estar conosco, Emanuel, para viver conosco. Você realmente o conhece? Você deseja conhecê-lo melhor?
Você passa tempo com Ele? Você sabe quem Ele é? E eu te digo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que olhou para cada um de nós, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e veio exatamente por causa disso. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ele é a imagem do Deus vivo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o autor e consumador da fé. Diz Hebreus, olhem atentamente para ele. Ele é o sumo sacerdote, aquele que foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E hoje ele pode se compadecer de cada um de nós e das nossas fraquezas. E está intercedendo por nós agora. O próprio Jesus disse aos seus discípulos, na intimidade com eles, por 7 vezes, eu sou a videira verdadeira. Em mim vocês podem dar frutos, vocês vão dar frutos, e muito fruto. Eu sou a porta do aprisco das ovelhas. Quem passar por mim será salvo e achará pastagem. Eu sou o bom pastor, e eu posso te conduzir, e eu vou dar minha vida por você. Eu sou a luz do mundo, quem anda em mim jamais andará nas trevas. Eu sou o pão da vida, que sacia, e se você se alimentar de mim, jamais terá fome. Eu sou a ressurreição e a vida. Refaço todas as coisas, e te faço nova criatura. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, e eu vou te levar lá. Esse é o menino que nos nasceu, o menino que cresceu, viveu para Deus, demonstrou Deus, mas foi rejeitado pelos seus, pelo povo. Naquela cruz, aonde terminou indo, naquela cruz para a qual ele veio passar, ele se fez maldição por nossa causa. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Pelas suas chagas nós fomos sarados. Naquela cruz, ele disse, Pai, está consumado. Pai, o trabalho está feito. E naquela cruz, ele se tornou a pedra angular que os construtores rejeitaram. Naquela cruz ele se tornou o Senhor dos Senhores. Ele se tornou o cabeça dessa igreja. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, o qual todo joelho se dobrará. Assim como aquele menino não ficou na manjedoura, Jesus não ficou naquela cruz e nem no túmulo. Ressuscitou no 3º dia, subiu novamente aos céus, mas antes de subir, ele rogou ao Pai para que nos desse um outro Consolador, esse que está batendo aí no seu peito, o Espírito Santo. Deus quer continuar conosco. Hoje, concluo, onde está o menino? Onde está o Filho de Deus? Está sentada da direita de Deus Pai Todo-Poderoso e tem nas suas mãos toda a autoridade e todas as coisas estão colocadas debaixo dos seus pés. E ele diz em Apocalipse, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o começo e o fim de todas as coisas, sou aquele que é, que era e que há de vir. Aleluia, Maranata, vem Senhor Jesus. É Natal, meus irmãos, comemoremos, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.